Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, sejam todos muito bem-vindos a este canal onde a gente está discutindo sobre língua portuguesa e hoje nós vamos dar continuidade às nossas classes de palavras. Vamos começar a nossa primeira classe de palavras. Nas videoaulas anteriores a gente deu uma introduzida dando alguns elementos essenciais, então se você não viu, dá uma visualizadinha nos vídeos anteriores. Hoje nós vamos falar dos substantivos. Substantivos, substância, né? Vem da mesma essência da palavra substância. E o que é substância? Substância é aquilo que compõe a matéria, né? É aquilo que compõe os seres. Substantivo, então, vem dessa mesma palavra exatamente porque substantivo é aquilo que dá nome aos seres, é a essência dos seres. O nome dos seres é a essência deles, né? Então, quando eu falo lá, Joãozinho, você, Douglas, Maria, Pedro, Antônia, todos substantivos, todos essência, todos falam muito sobre uma pessoa, né? Então vamos lá, substantivos, qual que são, então o que é um substantivo? Substantivo é aquelas palavras que nomeiam não só os seres, tá? São, claro, os seres, as pessoas, né? Douglas, Maria, assim vai. Lugares também são nomeados, a gente dá nome para os lugares. São Paulo, Bahia. A gente dá nome para as ações, a dança, né? O aprendizado. A gente dá nome para as nossas ações. A gente vai ter que analisar isso dentro da frase, tá? Daqui a pouco a gente vê um pouquinho melhor. Sentimentos, os sentimentos também são nomeáveis. A gente fala o amor, a tristeza, a alegria, são nomeados. Se são nomeados, são substantivos. Como é que eu descubro um substantivo numa frase? Como é que eu acho esse substantivo numa frase? Substantivos, eles estão dentro de uma frase e toda frase é um ato comunicativo. Quando a gente está estudando português, você tem que ter muito claro isso na sua cabeça, cara. Que o que a gente está fazendo é um ato comunicativo, a gente está se comunicando. Toda comunicação tem um emissor, tem um receptor, tem o assunto, o referente, tem a mensagem, tem o código, tem o canal. Tudo isso faz parte do ato comunicativo e a gente faz isso em português. O código que a gente usa é português. Então, quando a gente está estudando a língua portuguesa, seja gramática, interpretação de texto, seja redação, o que nós estamos fazendo é um ato comunicativo. Você tem que conhecer o ato comunicativo para isso ficar mais fácil, mais racional, mais lógico para você. Você não tem que ter decoreba, cara. Não tem que ter decoreba. Você tem que entender a lógica que existe por trás de tudo isso, tá? E como base lógica para tudo isso, nós temos o ato comunicativo. Quando a gente fala de substantivo, nós estamos falando dos atores do ato comunicativo. Daquelas pessoas, dos sujeitos, dos seres, das coisas, dos sentimentos que vão atuar dentro da comunicação. Esses são substantivos, são as substâncias. Então, para você encontrar um substantivo, é só você encontrar quem são os atores daquela frase, quem são os atores daquela conversa, tá? Mais um mecanismozinho aí é só você perguntar o quem está fazendo isso, quem, pergunta para o verbo. O verbo é a nossa essência. Olha a nossa frase. O assunto foi muito interessante. Quem foi? Quem? O assunto foi. Então, assunto é o nosso substantivo. Encontrou, tá bom? Vamos classificar os nossos substantivos. O substantivo pode ser classificado de 5 formas, cada uma com suas características. Vamos lá. Podem ser comuns ou próprios, eles podem ser simples ou compostos, eles podem ser primitivos ou derivados, eles podem ser concretos ou abstratos, ou eles podem ser coletivos. Ou todos ao mesmo tempo, enfim, sei lá. Daqui a pouco a gente vê um pouquinho melhor isso. Substantivo comum ou próprio, comum, como o nome está falando, é comum, isso é comum, ele classifica um grupo de seres, não um ser em específico, mas um grupo, né? Um grupo grande de seres, uma classe de seres. Então, quando eu falo gato, eu não estou falando de um gato específico. É claro que gato não responde esse negócio de nome, então a gente chama aquele gato ali, o gato cinza, o gato preto, enfim. Mas vocês entenderam?
Gato, quando eu falo gato, eu estou falando da classe gato. Quando eu falo cachorro, eu estou falando da classe de cachorros. Não estou falando de um cachorro específico, tá? Então, substantivo comum é isso, que é diferente do próprio. Substantivo próprio, ele nomeia um ser específico. É o Joãozinho, é São Paulo, tá? É um ser específico. Olha nessa frase, e aqui já vem a primeira pegadinha das provas. O técnico Leão convocou os jogadores. Se você pensasse leão, aquele animal, rei da selva, seria um substantivo comum. Porque eu estou falando leão, eu estou falando uma classe de animais, né? Agora aqui na frase, quando eu falo o técnico Leão convocou os jogadores, eu não estou falando do leão da selva, então não estou falando do substantivo comum. Eu estou falando de uma pessoa em específico, o técnico de futebol. Eu estou falando dele, ele em específico. Então esse leão aqui não é um substantivo comum, é um substantivo próprio, porque está nomeando um ser em específico. Tá? Essa é a primeira pegadinha. Lembra quando a gente falou lá dos velhos no exercício passado, no vídeo passado? É a mesma coisa. Não é pegar uma palavra de maneira isolada e falar, isso aqui é um substantivo, isso aqui é isso. Não, você tem que analisar de maneira contextual. Olha o substantivo próprio, igual eu falei, nomeia um ser em particular, um ser específico. Você tem lá Maria, Rex, YouTube, é um canal da internet específico, é um site da internet específico. São Paulo, Brasil, são nomes que nomeiam um ser específico, único, só ele. Tá? Olha de novo a pegadinha, quando fala assim, era um Judas, a cidade o condenava. Judas, ele não está falando aqui daquele Judas que traiu Jesus lá e tal. Aquele Judas seria sim um substantivo próprio, né? Mas aqui ele está dando uma característica, ele está falando de todos aqueles que são traidores. Ele está dando uma característica, ele está colocando dentro de uma classe essa pessoa. Então, nesse caso aqui, Judas é um substantivo comum e não próprio. Tudo bem? Fique esperto com isso. Substantivo simples ou composto, tranquilo isso aqui. Simples é aquele que tem um único núcleo, né, do radical, único radical. E o composto é aquele que é feito por dois ou mais radicais. Você tem aqui moleque, pé, beijo, flor. Quando você analisa isoladamente, cada um tem apenas um núcleo. Então são substantivos simples. Agora, na hora que eu junto moleque com pé, eu tenho pé de moleque, é uma palavra só, que é formada por dois núcleos, por dois radicais. Aqui sim eu tenho um substantivo composto. Da mesma forma como beija-flor. Tá? Eu juntei os dois, eu tenho dois núcleos, eu tenho o beija e o flor, eu tenho um substantivo composto. Composto, ó, com, vem de junto, significa junto. E posto é pôr, né? Posto junto, colocar junto, composto, feito junto. Tudo que tiver com aí, é o prefixo com, tem o significado de junto, tá? Comunicação, ação junta. Então são duas ou mais pessoas conversando, agindo de maneira junta, tá? Substantivo primitivo ou derivado. Primitivo é aquilo que dá origem a outras palavras. Derivado é aquilo que se origina do primitivo. Vamos entender um pouquinho. Quando eu falo pedra, pedra é um substantivo primitivo, porque ele dá origem a palavras como pedreiro. Pedreiro, então, é um substantivo derivado. Vidro, primitivo. Vidraçaria, derivado. E assim vai. Livro, livraria, livro primitivo, livraria, derivado. Concreto e abstrato. É aqui que vem uma coisa que as pessoas se confundem, que o vestibular sabe disso, o concurso público sabe disso e acaba encurralando a gente. Vamos lá. A diferença entre concreto e abstrato é que o concreto ele tem existência autônoma, ele existe em si. Mesmo que seja seres fictícios. Concreto não quer dizer que exista, tá? Concreto pode ser fictício. Você não confunda concreto com tangível ou intangível. Tangível é aquilo que eu posso tocar, aquilo que tem matéria. Intangível é aquilo que não tem matéria, aquilo que vive no plano das ideias. Então, quando eu falo saci, fada, por exemplo, são substantivos concretos? Sim, são substantivos concretos que são intangíveis, que
são produtos da nossa imaginação. Então, e qual que é a diferença disso para um substantivo abstrato? Substantivo abstrato é aquilo que não tem existência própria. É aquilo que só existe a partir de outra coisa, a partir de outro ser. Então, por exemplo, quando eu falo tristeza, tristeza não existe se não existir alguém para ser triste. Então, o substantivo abstrato precisa de um substantivo concreto para existir. Então, tristeza, alegria, o pulo, pulo. É um substantivo abstrato. Por quê? O pulo só existe porque tem alguém pulando, né? Enfim, a saudade, são substantivos abstratos. Então, se você conseguir entender isso, você consegue captar a mensagem. Os substantivos concretos, eles têm existência própria. Então, quando eu falo uma cadeira, é a cadeira e pronto. Quando eu falo o saci, é o saci e pronto. Quando eu falo Deus, é Deus e pronto. Agora, na hora que eu falo saudade, não é a saudade pronto, porque a saudade ela precisa de alguém para existir. Alguém tem que sentir a saudade, tá? Continuando. Os substantivos concretos e abstratos, eles, na interpretação de texto, eles estão ligados a coisas completamente diferentes. Os concretos, eles geralmente vêm trazer alguma relação do dia a dia, mesmo que sejam de personagens fictícios, eles vêm trazer alguma coisa que acontece no mundo físico, pelo menos representar alguma coisa que acontece no mundo físico. Os abstratos, eles vêm geralmente representar uma ideia, eles vêm trabalhar uma ideia. Olha um exemplo aí, um textinho do Mário Quintana, fala lá: gato do mato e leão, conforme o combinado, juntos caçavam corças pelo mato. As corças escaparam, resultado, não escapou o gato. Ele está falando de animais ali e tudo mais, mas está representando uma questão concreta que pode existir na vida real. Já esse outro texto aqui é um texto que usa substantivos abstratos. Fala: aliança entre força e fraqueza é prejuízo para a fraqueza. Então ele está falando aliança, força, fraqueza, prejuízo. Tudo isso são substantivos abstratos. São substantivos abstratos. Então ele vem trazer uma questão de reflexão de ideias e não necessariamente um fato acontecido na vida real. Substantivos coletivos, você estudou bastante isso, é aquelas palavras que carregam consigo um grupo de seres, né? Então, quando eu falo lá elenco, é um coletivo do quê? De um conjunto de atores, de artistas. Quando eu falo fauna, é um conjunto de animais. Flora é um conjunto de plantas, de vegetais, de um mesmo habitat. Quando eu falo de enxame, eu estou falando de abelhas. Existe uma lista imensa de substantivos coletivos. Eu vou colocar aí na descrição do vídeo também um linkzinho para você ver essa lista, ver uma lista um pouquinho mais ampla. Tudo bem? Gente, se gostou, dá um joinha, inscreva-se no nosso canal aí para acompanhar as postagens. Vejo vocês na próxima videoaula. Até mais!